Nós vamos estudar hoje Filipenses, capítulo 2, os 4 primeiros versículos. Mas antes eu vou dar uma de João Escapim, já que ele estava aqui, cheio de história. Não, eu vou estar cheio de história, né? E vou falar um pouco sobre a cidade de Filipos, onde moravam os filipenses, que são os que receberam essa carta do apóstolo Paulo. A cidade de Filipos, ela foi criada, digamos assim, alguns camponeses criaram um vilarejo, uma cidadezinha, uns 300 anos antes de Cristo. Um tal de Calistrato, que era um poderoso orador da época, que fez esse arraial lá na Macedônia, naquela região. Pouco tempo depois, Filipe II da Macedônia, que era o imperador lá da época, o rei da época, ele apoderou-se de algumas minas de ouro que tinha ali por perto, fortificou a cidade, drenou os pântanos, né, para ficar habitável, que nem eles fazem em Jacutinga, estão fazendo aqui para quem vai para Albertina, jogando entulho ali, eles estão drenando o pântano ali para depois fazer casa. Aí a hora que começa a dar problema, por que será que deu problema, né? Porque drenou o pântano. Mas estão jogando bastante entulho ali, pode comprar terreno quando tiver, que vai dar para morar uns 20 anos lá, tranquilo. Não tem mais enchente. Ali era só enchente que tinha ali, época que chovia muito, enchia tudo ali. Mas daí esse Filipe II colocou o nome dele, né? Filipos. Então por isso que chama Filipos, e ele até tornou a cidade de Filipos a capital da Macedônia. Mas depois teve uma guerra civil já próximo do nascimento de Cristo, mais ou menos no ano 40 a.C. E quando Júlio César, vocês já ouviram falar, né? Está cheio no filme por aí, Otaviano, o Augusto, e Marco Antônio derrotaram os exércitos de Cássio e Brutus. Até tu, Brutus, viu como é que a história de Filipos não é tão estranha? Otaviano, também vitorioso na guerra subsequente contra Marco Antônio e Cleópatra, renomeou a cidade chamando-a de Colônia Júlia Augusta Filipense e assentou muitos veteranos de guerra romanos ali. Ela ficou como se fosse assim uma vila romana, né? Porque daí os veteranos de Roma iam tudo para lá. E Paulo, na época dessa carta, ele estava preso. Os estudiosos não têm muita certeza onde que ele estaria preso. Mas a época que ele escreve essa carta, ele está preso. Ele conheceu essa cidade, o relato de quando ele conheceu essa cidade está lá em Atos capítulo 16, que nós não vamos ler agora. Em Atos capítulo 16 tem até alguns personagens interessantes. Lá fala que tinha uma tal de Lídia, que parece que trabalhava com pano, vendia pano. É que a cidade de Filipos, ela ficava no início ali da rota que entrava para a Europa, era o primeiro local de entrada da Europa, então ela tinha facilidade em receber essas roupas que ela comercializava lá. Alguém sabe de outra personagem que é relatada lá em Atos 16? Vocês sabem que existe Atos 16. Um outro personagem, Paulo estava preso lá no capítulo 16, e aí na cidade de Filipos, e à meia-noite ele cantava, né? Então é lá que está o carcereiro da conversão e do batismo. Lá teve o primeiro batismo da Europa, foi lá. E a outra personagem que tem lá é a doidinha que andava atrás de Paulo gritando. E daí ele deu um basta nela. Tá bom? Eu chamei de doidinha, mas não devia ser doidinha não, né? Então esse é um pouco do contexto da cidade antes de eu entrar propriamente no nosso estudo. O que existe de Filipos hoje, para quem vai fazer turismo na Europa, é só essas ruínas aí. Também há uma ruína de um coliseu nessa cidade, que também é muito conhecido pelos turistas, é muito frequentado pelos turistas.
Quando Paulo escreveu essa carta que ele estava preso, estava acontecendo alguns problemas naquela igreja, justamente pela questão de perseguição que havia naquela cidade. Era uma cidade que já tinha passado por altos e baixos, então os crentes estavam sofrendo alguma perseguição. E os crentes daquela cidade estavam deixando de frequentar as igrejas, ou a igreja de lá. Então Paulo escreve uma carta para aquele contexto. E no capítulo 2, ele dá digamos assim, ele tenta reavivar as pessoas daquela igreja sem ser muito teológico com o assunto, apesar de que do versículo 5 em diante é um dos principais textos da Bíblia, que é a Gnoses de Cristo, que é uma base teológica. Os 4 primeiros versículos são mais, digamos assim, de alerta para aquele pessoal da igreja de Filipos. Então, no versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses diz: eu escolhi esse texto, fazer uma menção ao seu Zé de Paula, que fez abertura numa dessas escolas dominical, e ele falou, vejo aqui que há 4 As, e aí eu fiquei pensando nos As aqui, e aí eu achei 4 palavras e mais 4 palavras, e obrigado, seu Zé, o senhor que foi a lâmpada que iluminou o texto para estudo hoje. O versículo 1 então diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, a gente vai dar uma paradinha por enquanto. Então foram 4 palavras usadas pelo apóstolo Paulo, das quais emana 4 práticas que a igreja precisa automatizar ou transformar em hábito para a construção e proteção da sua unidade. Então essas 4 palavras que ele coloca nesse pequeno versículo aqui, se elas forem bem executadas por nós, se nós praticarmos ela, o resultado para a igreja é transformador. É como fazer uma automatização no comércio. Eu, quando comecei a trabalhar no escritório, eu trabalhava com uma máquina que você vai apertando os botões assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí no final você aperta um outro, aí sai lá o resultado. Ela faz um barulhinho, o drum é o barulhinho que ela faz. Depois foram automatizados os escritórios. Eu me lembro quando chegou o primeiro computador no escritório, e eu tinha 2 disquetes de 5,5, que é um disquete desse tamanho assim. Você colocava um disquete que tinha a data, um programinha que fazia a data, a data e a hora. Então você punha lá, ele perguntava que dia é hoje, você escrevia o dia em inglês, porque o programa não era nem brasileiro. E aí você tirava aquilo lá, colocava um outro que daí tinha o que você escreveu, os textos ou as planilhas que iria fazer. Era um processo de automatização. Hoje não, hoje você trabalha com um programa que ele fica em nuvem, está lá em Belo Horizonte, sei lá onde, você está escrevendo, ele já está guardando todas as informações lá. Eu, quando ia escrever o meu nome no computador nos anos 80, eu escrevia J-O, Ctrl-A-P, não, Ctrl-A tio, para aparecer o tiozinho em cima do A. E hoje é bem mais fácil, você põe o J lá e ele já sugestiona, você, o João, você clica embaixo e já aparece. Então, isso é a automatização, é a melhora que tem em alguns processos. É isso que Paulo está querendo que essa igreja faça, que ela melhore o relacionamento entre ela e isso produza frutos. A primeira palavra, antes ali, hábitos a serem formados na igreja, palavras e práticas. A primeira palavra é exortação. Os crentes precisam criar o hábito, ou desenvolver o hábito de instruir uns aos outros, guiar e encorajar
uns aos outros. Não é a ideia de mostrar conhecimento para o outro com instrução, é a ideia de ajudar que naqueles passos difíceis que o irmão está dando, a orientação bíblica para que ele desenvolva e, se for o caso, ele chegue ao nível espiritual que o outro irmão está. A ideia não é de que um chegue ao nível espiritual do outro porque o outro é maior, né? A ideia sempre é de que eu eleve o outro até acima da minha condição espiritual, para que isso no corpo de Cristo seja bem funcional. Então, a exortação entre os irmãos, falando uns com os outros, ajudando a vencer dificuldades, né? Guiando os passos corretos em relação àquilo que a palavra de Deus nos dá de direcionamento, encorajando para que tenha, digamos assim, mais coragem até para lidar com a pregação da própria palavra e com isso também estudar mais a Bíblia, coragem para fazer evangelismo, para que isso também reflita numa preparação anterior de estudo da Bíblia. Então, a primeira palavra que Paulo coloca é exortação. Nós precisamos ter esse hábito de nos ajudarmos com palavras uns aos outros. A segunda palavra que ele fala aqui, né, alguma consolação de amor, né, consolação. É normal pessoas passarem por dificuldades emocionais, né, seja por questões familiares de perda de algum ente querido, seja por alguma questão de dificuldade de relacionamento, seja por questões trabalhistas, profissionais ou financeiras, mas é certo que dia após dia um pode estar bem e o outro não. Se nós estivermos mais próximos uns dos outros, tivermos um relacionamento melhor entre nós, nós veremos com maior facilidade quais são as dificuldades uns dos outros. E com isso nós podemos nos aproximar e estar consolando. Necessariamente nós não precisamos fazer alguma ajuda financeira ou ser um médico às vezes para trazer cura, mas tem pessoas que se sentem bem pelo simples fato de você estar do lado dele. O último velório que eu tive, morreu a mãe de um amigo meu que eu conhecia bem ali, e eu fui para fazer lá, para estar junto com ele por ocasião do sepultamento. Quando eu cheguei lá, eu descobri que tinha morrido a mãe de um outro amigo meu. Mas eu descobri a hora que eu estava lá, já no cemitério, eu vi que tinha um outro movimento, mas eu estava com um amigo ali, eu não fui lá no outro. E a hora que eu estava lá no cemitério, aí eu vi alguém e falei, quem que está morto lá? Minha mãe. Perguntei para uma mulher, né, que eu também conhecia. Quem que é? Quem que é a senhora? Minha mãe. É minha irmã. Você fica totalmente constrangido quando você faz a pergunta direto para uma pessoa que está com a morte na família, né? E eu falei, sua irmã não sabia meus sentimentos, né? E aí eu falei, nossa, então ela é mãe de fulano, né? Aí eu já não fui embora mais, voltei para dentro do velório lá, né? E fui no rapaz. A hora que eu cumprimentei o rapaz abraçou ele maior, né? E eu baixei, ele ficou tão contente de receber ali os sentimentos, que ele abraçou eu, as perninhas minhas ficou até balançando assim, né? Mas o que eu quero dizer com isso, fora da piada, né? Pessoas se importam que você esteja com ela em momentos de dificuldade. Você às vezes não precisa resolver o problema dela, morte você não resolve. É verdade. Não tem o que você fala. A pessoa chegou lá e fala, morreu, e aí, né? Qualquer coisa que você faça pode até piorar a situação, mas se você ficar um tempo ali, conversar, cumprimentar, as pessoas notam. Eu tenho casos de pessoas que chegam no escritório e eles lembram, você esteve lá no velório alguém que morreu da minha família, né? Eu não estou nem lembrando que a pessoa já está morta. Mas são momentos de tristeza que quem aproxima é como se marcasse aquela situação difícil. Dentro da igreja, isso tem que ser prática constante. Isso
tem que, digamos assim, estar incrustado em nós para que a gente faça toda hora esse tipo de situação, consolando uns aos outros, né, para que também tenhamos o nosso conforto, porque se eu conforto alguém, quando eu estiver triste ou com alguma dificuldade, pessoas vão estar comigo. A outra palavra que tem ali é comunhão, né, alguma comunhão do Espírito, se há alguma comunhão do Espírito, se pegar a ideia do versículo, né? O João leu Hebreus 10, né, versículos 24 e 25, os últimos que ele leu. O 25 fala que não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então o fato das pessoas não irem na igreja não é nada novo, porque Hebreus foi escrita pelo menos 2000 anos atrás, ou algo assim. E naquela época, o autor dos Hebreus já fala que as pessoas já não estão indo na igreja. Mas Paulo tem essa preocupação, era o contexto daquela igreja. Ele fala, tenham comunhão, voltem para a igreja, participem dos cultos. Hoje temos uma ideia de que a igreja sou eu e não o templo. Não, isso sempre foi. Se leu a Bíblia em algum momento certo, vai saber que a igreja é o corpo de Cristo e não as armações das paredes que é a igreja. Aqui é um local onde encontramos uns com os outros e temos um tempo para cantarmos juntos, orarmos juntos, estudarmos a palavra de Deus junto. Isso é edificação. Eu estou fazendo com a minha família em casa, né? Bonitinho, mas você está um pouco egoísta. Então, participar das reuniões e trabalhar juntos. Igreja tem atividades. Ontem nós estivemos estudo para casais, né? E eu notei que as pessoas estavam se sentindo bem no final, né? Porque acho que ficou pelo menos uma meia hora aqui sem ninguém ir embora, né? Então foi assim, foi um tempo bom, tinha comida, isso atrai um pouco, né? Mas tinha um negócio que era pavê, a gente acabou comendo, acho, né? Não sei se tem esse negócio, mas estava muito bom. Mas igreja é isso, é estarmos um tempo junto, é comunhão. E Paulo está dizendo aqui, se há pois comunhão no Espírito, né? Cooperem juntos, estando próximo, vai ajudar as outras palavras que ele falou aqui, consolação, exortação, porque estando junto, conhecemos melhor as pessoas. Outra palavra que ele fala no final desse versículo aqui, se há entranhados afetos e misericórdia. Misericórdia é algo difícil para as pessoas. Algumas dessas palavras que Paulo fala fazem parte dos dons que Deus dá para cada um que aceita Jesus como Salvador. Quando você aceita Jesus como Salvador, você entende o plano de Deus e faz parte, e passa a fazer parte da igreja invisível, que é o corpo de Cristo, da qual fazem parte os presbiterianos, batistas, assembleanos que aceitaram Jesus como Salvador e qualquer outro nome de igreja estranha, mas aceitou Jesus, estão fazendo parte dessa igreja invisível. Quando consolida esse entendimento em nós, Deus dá a nós um dom, é o chamado dom do Espírito Santo. O que algumas igrejas fazem, que depois da conversão passa um tempo e tem algum chimilique lá que é chamado de dom do Espírito Santo, isso é apenas algumas pessoas que querem demonstrar uma qualidade espiritual maior do que os outros. Mas o verdadeiro dom que Deus dá, ele vem no momento em que a pessoa entende a salvação em Cristo Jesus. E quando ela entende essa salvação em Cristo Jesus, ela recebe um dom, e esse dom, ele ajuda a igreja a funcionar. É como um quebra-cabeça. Um tem o dom de misericórdia, outro tem o dom de contribuição, o outro tem o dom de profecia. Profecia não no sentido de adivinhar o futuro, mas de pregar a palavra de Deus. O outro tem o dom de ensino. Na realidade, nós cremos aqui que tem 7 dons. E esses 7 dons encaixados em si faz com que a igreja funcione. Misericórdia é um dom, né? Não é todos que têm
digamos assim, a facilidade em ser misericordioso. É algo perigoso, mas dado por Deus, ele pode ser bem administrado e ser muito útil para o ambiente da igreja, porque pessoas que têm misericórdia, elas veem com maior facilidade a necessidade dos outros. Mais ou menos assim, ou mão aberta, né? Porque ele fala, nossa, fulano está precisando, ele já começa a movimentar um monte de coisa para ajudar lá. O que Paulo está falando é para que, se há afetos, entranhados afetos de misericórdia, ajudem uns aos outros, percebam a necessidade que outros têm. Eu sempre que falo sobre dons, eu não deixo de falar que, apesar de algumas pessoas terem um dom específico, pode ter até mais, é bom que todo crente faça um exercício sobre todos os dons. Eu não canso de dizer que eu não tenho um dom para estar fazendo o que faço aqui hoje. Eu estudei, fiz treinamentos para tentar fazer isso e vocês veem que não é tão bom assim, né? Tem gente que é fácil, tem gente que chega, um irmão chamado Jairo, Jairo o que mesmo? Boa morte. Eu não queria falar isso, mas cuidado. Ele tem facilidade em pregar, tanto dar estudo como pregar. É algo que Deus deu para ele claramente. Tem muitos irmãos que têm esses dons. Outros você vai entendendo pela palavra de Deus a necessidade de execução em alguns grupos pequenos e você passa por treinamento. Então, os dons podem ser treinados. Então, se você não tem misericórdia, que é um caso bem meu, eu olho para as pessoas e eu não vejo com tanta dificuldade, fulano está passando necessidade, por quê? Está sem emprego, por quê? Então eu começo a fazer uns porquês. E misericórdia você não pode ficar perguntando muito, você tem que ajudar, depois você pergunta, mas o que Paulo quer é isso, que nós desenvolvamos, principalmente dentro da igreja, que é o contexto nosso aqui, o hábito de interesse um pelos outros. O irmão está mais quieto hoje, o que aconteceu? Está com problema, ver as necessidades, de repente descobre que algum tipo de serviço que o irmão estava não deu certo, monitora, discretamente às vezes, para saber se não está passando por alguma necessidade, porque agindo com compaixão e amor, muitos vão sair de dificuldade e o ambiente vai ser melhor dentro do contexto cristão. Versículo 2 do capítulo 2, o apóstolo continua com a mesma ideia, ele repete quase que as 4 palavras, ou outras 4 palavras em sinônimo das que ele já falou anteriormente. O desejo, a ansiedade do apóstolo Paulo é que nós não esqueçamos desses princípios que há com essas 4 palavras, porque quando nós conseguirmos entender, a nossa transformação transforma também o ambiente de igreja e isso mantém e facilita a unidade entre nós. Então, hábitos agora a serem mantidos na igreja, palavra e vida. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Pensamento igual é a primeira palavra que ele faz como sinônimo, em termos de exortação. Primeiro ele falou, exortem, para que um exortando o outro tenhamos o mesmo nível. Aqui ele fala pensamento igual. Olha, se você exortar, os pensamentos vão estar iguais, o conhecimento vai estar igual. Por isso que eu disse que aqui não é tanto teológico, porque quando ele trabalha com a ideia de pensamento, ele basicamente descarta um pouco da teologia. Ele fala, olha, é pensar igual, não é pensar teologicamente que um pode ser melhor ou ter mais oportunidade, se destacar melhor que o outro. Aqui não, aqui são questões iguais para o funcionamento da igreja. Um grupo de crentes que tem
o hábito de instruir, guiar, encorajar uns aos outros, criam um ambiente igualitário. Todos estão no mesmo nível, na mesma igualdade dentro do ambiente onde se reúnem. Paulo fala também, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor. Anteriormente ele falou da consolação de amor, agora ele fala, tenhais o mesmo amor. Se consolamos uns aos outros, isso fortalece o amor que há entre nós. Cada vez que pensamos em alguém, falar, fulano, ele é bom, né? Ele estava passando por alguma dificuldade, ele falou comigo, ou me ajudou num aspecto. Então fortalece o reconhecimento do amor entre uns e outros, quando nós saímos da prática e saímos do conhecimento, passamos para a prática, nós passamos a vivenciar esse resultado do amor. Outra palavra que ele usa aqui, sejais unidos de alma. Anteriormente ele falou da comunhão no Espírito, né? Agora ele está falando da união entre os irmãos. Participando de mais atividade entre os irmãos, não fica, digamos assim, desconhecido um do outro. Fulano, quem que é fulano? Fulano mora em tal lugar, é casado com tal pessoa, tem tal filho, a mãe vai na igreja tal, o pai vai na igreja tal, o filho vai na outra igreja ou não vai em igreja nenhuma, né? Então, você tem aquele conhecimento da pessoa e o resultado disso, dessa união, é uma oportunidade maior de colocar diante de Deus as dificuldades daqueles que estão próximos de nós. Se nós não temos conhecimento, nós vamos ficar egoístas até nas nossas orações, porque ela não se expande muito, né? Senhor Deus, obrigado pela minha vida, que o Senhor me deu um monte de coisa, né? Amém. Só que esquece às vezes do irmão que está passando ou por uma doença ou por uma dificuldade financeira. Os crentes que têm o hábito de participar das reuniões e trabalhar juntos têm grandes conquistas pessoais e espirituais. E é possível ver alguns desses resultados, ou ter esses resultados nas reuniões que temos de quarta-feira. E a última palavra que ele coloca aqui, né, sinônimo de afeto e misericórdia, tendo o mesmo sentimento, né? Esse sentimento eu até entendo que é a mesma condição entre uns e outros, uma vez que a misericórdia de uns favorece outros, eleva todos no mesmo nível, e aí todos passam a ter o mesmo sentimento entre si. Concluindo esse nosso tempo aqui, onde está a minha conclusão aqui? Só é possível ter os hábitos e consequente prática das palavras que nós vimos, né, essas duas séries de 4 palavras, se estivermos nas condições que os versículos 3 e 4 nos apresentam. Versículo 3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, o apóstolo, ele fala que tem que estar tudo no nível igual. Por isso, ele pediu, colocando aquelas palavras, que fosse ajustado algumas situações que melhoram o ambiente, e todos estando juntos, fica mais funcional. E o exemplo, nós não vamos ler aqui, que ele continua falando do versículo 5 em diante, é Jesus Cristo. Por isso que eu pus o versículo de João 13, 5, que é quando Jesus lava o pé dos seus discípulos, apóstolos, né? Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido.
É interessante que o versículo 6 fala que quando ele chega em Pedro, Pedro não quer que ele lave. E é bom que o evangelista João colocou isso daí, porque nos ajuda a entender e buscar conhecimento daqueles que já estudaram e escreveram sobre o assunto, que a condição de quem lavava o pé não era nem citada, era uma condição de escravo. Cada judeu que tinha uma condição melhor de vida, ele tinha água na porta da casa dele, né, da entrada da casa dele, e tinha escravos que ficavam com toalhas, para quando o visitante viesse rapando o pé pelo chão lá, deixava aqueles dedinhos tudo pretinho assim, sentava para conversar com o anfitrião, o escravo ia lá e ficava lavando aquele pé para ficar bonitinho, para depois eles comerem. É o que Jesus faz, né? E aí Pedro fica indignado, fala: olha, meu mestre, né, vai lavar os meus pés, e ele é rapidamente cortado por Jesus. Jesus fala para ele: se eu não lavar, você não entra no céu. Tá bom, então já lava o corpo inteiro, vamos resolver a parada aí. Mas a observação em relação a essa caricatura de Pedro, né, que nós formulamos piada por causa do acontecimento, é o entendimento que ele tinha do que Jesus estava fazendo. E Jesus estava fazendo justamente para dar exemplo àqueles que seriam o fundamento da igreja da qual nós fazemos parte hoje, como também para nós. Se Jesus, que é o Filho de Deus, e fala do versículo 5 de Filipenses em diante, né? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, né, e vindo na forma de homem. E é arrepiante saber Deus santo, que não suporta o pecado, se tornando homem para ser nós, para trazer a salvação a nós e levá-lo consigo. Então Paulo entende bem isso, Pedro entende isso, João entende isso, e nós temos que entender isso daí. Quando nós estamos juntos, nós temos que ter o mesmo sentimento. Quando estamos juntos, não, constantemente nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo, para que quando estamos juntos, nós possamos transbordar isso uns para com os outros, né? Nada façais por partidarismo, não tenha vontade de sobressair, vanglória, né? Mas por humildade, considerando cada um maior que você. Não é que é mais inteligente, é mais estudado, não. O meu objetivo é fazer o máximo que eu posso para que o outro seja, digamos assim, condecorado por Deus da mesma forma que eu entendo que você, né? Porque se eu não consigo passar isso para os outros, está sendo um egoísmo da minha parte, né? Eu estou bem com Deus, os outros que procurem o meio de melhorar. Então Paulo não está querendo isso aí, ele fala: olha, veja o seu próximo com necessidade que ele fique acima de você, contribua o máximo possível, aconselha o máximo possível, tenha misericórdia, execute bem a comunhão, para que ele se destaque, que ele, como o Anderson pregou quarta-feira, ele cita aquele versículo de João o Batista, né? Que os discípulos estão cutucando ele em relação ao crescimento de Cristo. Ele fala: olha, o que eu vim para fazer eu já fiz, né? Convém que ele cresça e eu diminua, suba, né? Agora que ele vá. Talvez o propósito que Deus tenha para a vida nossa também seja algo semelhante, que eu impulsione os outros e cada um vá para a sua condição melhorada. Então, independente de ser grande, pequeno, entendido ou desentendido, intelectual ou não, diante de Deus é uma balança exata, uma balança humana. A circunferência maior poderia estar puxando para o lado dela, mas diante de Deus todos nós somos iguais, e por isso devemos nos esforçar para que isso resplandeça na vida do nosso próximo. Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem
um ao outro, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam, ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem, mesmo que pareça espiritual. Esqueçam de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Amém? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por nos dar esse tempo e também pedindo a Ele que nos dê uma boa semana. Senhor, nós somos gratos a Ti pelas palavras do apóstolo Paulo, que são um estímulo para o nosso andar diário. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos sempre em prática e que essa prática torne-se constante e traga bons resultados na nossa vida e na vida do corpo de Cristo. Ajuda também, ó Deus, que nessa semana que inicia tenhamos boa disposição para executar as tarefas que já são determinadas a nós, seja na área profissional, em outras áreas que temos envolvimento, e livra-nos, ó Deus, de qualquer situação que possa nos trazer algum prejuízo, ou seja físico, financeiro ou até mesmo emocional. Obrigado a Deus pela presença dos irmãos e pela boa comunhão que temos. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe.